Pessoal, eu tava aqui dando risada e relembrando quanto o bolsonarismo é um movimento cretino, porque agora eles assumiram que os golpistas realmente são bolsonaristas e pedem anistia já para os golpistas. Eles reconhecem que é a turma deles mesmo que fez a quebradeira. É anistia já! De volta, Bolsonaro! Agora, vocês se lembram que o bolsonarismo é um movimento tão canalha, tão vagabundo, que eles, no primeiro momento, insinuaram que aquela horda de pessoas vestidas com a camisa do Bolsonaro, com as camisas verde e amarela, aquelas pessoas que estavam acampadas nos quartéis desde o final da eleição, pedindo pro Bolsonaro dar agora, só bolsonarista raiz ali. Eles pegaram, desceram lá da Praça dos Cristais, desceram o eixo monumental e chegaram na Praça dos Três Poderes. Eles insinuaram que esse pessoal seriam petistas infiltrados. Vocês lembram dessa conversa fiada? O que tu achou de 8 de janeiro? 8 de janeiro é claramente uma operação de falsa bandeira. Pessoas... Acho que foram contratadas. A gente tem vídeos de pessoas descendo dos prédios do governo com rapel. Forças especiais. Só se eu for trouxa de acreditar que velhinho... Entendeu? Os caras... O outro lado do cuecão. Eu escrevi sobre o cara da cueca, lembra? O cara que destrói o relógio. Ele tá com uma camiseta do Bolsonaro... E a cueca dele tá à mostra. Sabe qual a probabilidade de um seguidor do Bolsonaro usar aquela cueca de presidiário? Seguidor do Bolsonaro usar aquela cueca de presidiário. E vocês lembram também que eles inventaram um monte de mentiras, de que 200, 300 câmeras tinham sido apagadas, que o governo não entregou as câmeras, um monte, espalharam isso na rua. Deve ter gente até hoje que acredita nessa conversa. Detalhe, hein? Ontem, nenhuma das defesas dos advogados apresentou esse argumento. Tá? Ou seja, os próprios bolsonaristas, inclusive o Bolsonaro, admitem que não teve câmera nenhuma apagada, admitem que não tem essa história, que era gente infiltrada. 185 câmeras de segurança existiam nos prédios públicos em Brasília. 185, anotou, pessoal? Sabe quantas o Flávio Dino entregou? 4! 181 foram apagadas. E aí, olhando agora, a gente pensa, então o Bolsonaro estaria pedindo anistia para os petistas? É muito grosseiro. Esse pessoal do Bolsonaro realmente não vale nada. Pessoal, eu queria retomar aquela publicação que eu mostrei outro dia aqui. A extrema-direita agora se preocupa com devido processo legal, punitivismo estatal excessivo, sistema penitenciário brasileiro, ou seja, a condição dos presídios brasileiros, criança crescendo sem o pai ou a mãe. Agora também se preocupam com direitos humanos. E aí a pessoa fala assim: parabéns pela reeducação da direita brasileira, ministro Alexandre de Moraes. Não é curioso que agora tem gente que não acha mais que bandido bom é bandido morto? É curioso que tem gente que agora é a favor da soltura de presidiários condenados. Não é curioso que agora tem gente que é contra? Não é curioso que agora tem gente que de repente é a favor dos direitos humanos. E não é curioso que agora tem gente que é veementemente pró-Rússia na guerra? E não é curioso que tem gente que agora é contra a lei da ficha limpa? Não é curioso que ver tudo isso acontecer, a gente só precisou esperar 72 horas? E aí realmente é chocante a mudança de postura. Bolsonaro, ali por volta de 2016, pedindo pena de morte, e depois eu vou mostrar como que tá o bolsonarismo agora. Merecia a pena de morte. Seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém para fechar a chave ou fuzilar. Eu sou voluntário de graça. Você pode ver esse animal que queimou essa dentista aqui. Merece o quê? Morte. Aquele que matou o estudante que tinha na cabeça aqui também. Morte. Quem acha que dá para recuperar? Hoje em dia dos presídios está saindo um montão de gente. Vai lá e pega um estuprador, tá certo? E já é liberdade, e leva para dirigir o carro da tua esposa, da tua filha, já que você acha que tem recuperação. Eu acho que não tem recuperação. Aí agora o bolsonarismo tá pianinho sobre esse assunto. Nicolas Ferreira foi outro dia numa entrevista, olha o que ele disse sobre a pena de morte. Você é a favor ou contra a pena de morte? Olha, eu sou contra a pena de morte e vou dizer o porquê. Aqui no Brasil, nós temos um Estado extremamente poderoso. Dar o poder ao Estado de decidir a vida da pessoa, seja ela criminosa ou não, seria criminosa, né? É um poder que eu vejo que, principalmente no Estado brasileiro, extrapola e pode acontecer coisas que são irremediáveis, né? São irreconciliáveis. A vida da pessoa. O Estado determinou matar aquela pessoa. Opa, depois de 10 anos viu que tinha outras provas e não era a pessoa. E aí? Não tem como remediar isso novamente. A vida daquela pessoa foi morta. Então, eu sou a favor de prisão perpétua.
Pessoal, e aí só pra gente fechar, eu queria destacar que todos os jornais colocam hoje o Fux como uma esperança para o Bolsonaro, o Fux como quase um infiltrado do golpismo na primeira turma do STF. Então tá aqui no Valor, Fux diz que revisará a dosimetria da pena de Débora. No Globo, divergência na corte, Fux indica que vai propor pena menor para pichadora de estátua após pedido de vista. No UOL, Reinaldo Azevedo pegou mais pesado, diz o seguinte, Fux aceita a denúncia, mas faz lambança em seu voto e acena ao bolsonarismo. E no Estadão, tá aqui, Fux assume papel de revisor informal de Alexandre de Moraes e deve disputar procedimentos da ação de Bolsonaro. Bem, pessoal, acho que tem que ter muita calma com isso aqui, porque eu, se fosse bolsonarista, não colocaria todas as minhas fichas no Fux, tá? Eu explico por quê. A primeira grande tentativa de golpe do Bolsonaro foi naquele 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro colocou um monte de caminhões do Brasil todo lá no centro de Brasília. Ali já tinha uma possibilidade de invasão do STF. Durante a madrugada teve uma negociação com a polícia do Distrito Federal, porque o pessoal queria invadir. O Fux era o então presidente do STF. Passou a noite no telefone com o Ibanez. Então tá, só notícias do dia 7 de setembro de 2021. Olha só, Bolsonaro faz ameaça golpista ao Supremo em discurso para apoiadores em Brasília. Ou o chefe do Poder Judiciário, ou seja, o Fux, enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. O seu é o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Fux, você na posição de presidente do STF, ou enquadre o Alexandre de Moraes, ou eu vou dar um golpe. Essa é a mensagem que o Bolsonaro passou. Na Veja, que 7 de setembro é o ensaio do autogolpe. E na Folha, Bolsonaro ameaça o STF de golpe, exorta a desobediência à justiça e diz que só sai do poder morto. O presidente faz do 7 de setembro uma espécie de tudo ou nada diante de seu isolamento político. Repito, portanto, o presidente do STF nessa situação toda foi o Fux. O Fux acompanhou o golpismo do Bolsonaro desde o começo. Ele sabe a história, ele acompanhou, ele viu tudo. Sobre a segunda questão de que o pessoal não deveria ser julgado pela primeira turma do STF e sim pelo plenário, isso aí já é a opinião de longa data do Fux. Quando houve o julgamento em 2023, dezembro de 2023, em que se definiu que não era mais o plenário e seria sim a turma que julgaria casos penais, pessoal, isso aí o Fux já votou dessa forma naquela situação e saiu derrotado, e tá tudo bem, é a posição dele. Seria até estranho ele mudar de posição agora. E uma última coisa, essa sim eu tô com curiosidade pra ver o que o Fux vai fazer, porque o Fux quer reduzir a pena da Débora, tá? Só que o que acontece? A gente tem aqui os 5 crimes que ela foi enquadrada na tela. E quando você olha, por exemplo, esse crime de golpe de Estado, 359L do Código Penal, é um crime de 4 a 8 anos de prisão. A pena, por exemplo, foi 4 anos e 6 meses. E quando você vai olhando um por um, ela basicamente pegou pena mínima em todos os crimes. Aí alguém pode falar, não, mas o problema é que o STF está somando as penas de cada um dos crimes e não deveria fazer isso, porque isso que o STF está fazendo é concurso material e o STF deveria optar, tá, ou pela aplicação do concurso formal ou mesmo do crime único. E aí o crime mais grave, que seria golpe de Estado, os outros seriam absorvidos por esse crime mais grave e tal. Bem, aí que tá o ponto. Isso já foi discutido lá na turma. E olhem que curioso, o Fux votou a favor do concurso material, ou seja, ele votou a favor de somar a pena de cada um dos crimes. Então, se o Fux vier agora querer mudar o critério, aí como é que ficam os outros 400 e poucos que já foram condenados, por ele inclusive, usando o método do concurso material, ou seja, somando as penas de cada crime. Então, resumindo, pessoal, acho que a margem que o Fux tem para alterar de maneira substancial a pena de prisão da Débora é baixa. Tá? Ele não vai conseguir ir muito longe com essa tese dele. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, o Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo,
ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela, ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.